Shalom, nós vamos ter uma base de leitura, está em Êxodo 16, no versículo de número 12. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor seu Deus. E à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E os filhos de Israel disseram: o que é isso? Pois não sabiam o que era. E disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá como alimento. E eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Eu quero falar aqui um pouco sobre a questão do maná. E o maná foi dado para o povo, né, diante de uma murmuração que eles fizeram. Aí você vai falar: poxa, Deus premiou eles com a murmuração? Não, não é isso, né? A murmuração, Deus ter concedido aquilo é porque Ele viu aquela murmuração, e aquela murmuração ela declarava que aquele povo estava espiritualmente desnutrido, com uma mentalidade ainda de escravidão. Deus permitiu que o problema, né, que seria a falta, né, de recursos, ele surgisse como uma prova de experiência de fé, né? Essa questão do suprimento está acabando, acabava por gerar isso, né? E eles, então, eles murmuravam, né? O povo de Deus ali murmurou contra Arão, contra Moisés, e desejavam até mesmo a morte no Egito, com, com a barriga, desde que estivesse com a barriga cheia, né? E quando Deus lhes deu ali carne e pão, né? Essa não era uma resposta realmente de oração, mas era a resposta de Deus diante da qualidade espiritual ou momento espiritual que eles estavam passando ali, né? Eles tinham que comer no mesmo dia, né? Isso era algo que o Senhor estabeleceu para que houvesse disciplina, né? E também que fosse trabalhado a dependência deles de Deus, né? Além de crer também na promessa, né? Havia uma promessa do Senhor de destino, mas havia também uma promessa da própria presença do Senhor, da direção do Senhor, da proteção do Senhor, né? E também da provisão do Senhor. Nós podemos identificar isso em vários momentos, né? Deus, ele queria que dentro desse quesito da provisão, eles experimentassem algo fresco diariamente, né? Que isso trouxesse um ensinamento espiritual. Mas o apóstolo Paulo, ele chega lá em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 10, fala assim: ó, não murmureis como fazem alguns deles, né? Então aquele povo ele estava murmurando, e Deus deu algumas experiências sobrenaturais para eles ali diante disso. Uma delas era que se eles guardassem aquele alimento para um dia, né, um dia a mais, aquele alimento ele dava bicho, né, ele gerava bichos sobre eles. E também, antes da própria lei ser compilada, vamos falar assim, ou o mandamento do Shabat ser compilado, essa lei ela
ela tinha um ponto interessante que estava sendo trabalhado neles, que era o quê? Eles deveriam colher somente 6 dias, né, e no sexto dia, né, eles colheriam por 2 vezes, e aquele alimento serviria também para o sábado. E algo interessante que nós vemos nesse texto é que no sábado não havia essa dispensação desse maná, né, desse pão, né? E isso é interessante nós sabermos por quê? Porque depois da criação, o Shabá ele é mencionado nesse evento aqui, né? E nós estamos aqui num dia de Shabá, né? Então, antes da lei ser entregue, eles já estavam familiarizados com tudo aquilo que o Senhor iria falar ali na frente. Eles ainda estavam no caminho do Sinai, né? Eles estavam ainda rumo ao Sinai. O Shabá, quando nós vemos na criação, ali em Gênesis no capítulo 2, nós vemos que ele serve para o nosso, como princípio de vida, né? É uma dimensão espiritual, é um ambiente relacional que talvez isso não seja bem enfatizado ou não seja muito falado. É um ambiente relacional, porque Deus ele cria o homem no sexto dia, o homem não trabalha, não teria então o motivo, né? Pelo menos naquela semana, de ter o descanso. Mas o Senhor chama ele para um descanso. Esse descanso é o ambiente relacional, né, de intimidade que Deus está chamando o homem, né, para que no Shabá ele pudesse ter o bem-estar físico, emocional, espiritual, isso quer dizer, do corpo, da alma e do espírito, que houvesse esse descanso nessas esferas e não só um tempo de ociosidade, um tempo em que eles deveriam estar ali descansando no corpo, né? Agora, em João capítulo 6 fala que o Senhor Jesus ele fala que ele é o pão da vida. O apóstolo Paulo fala dessa murmuração e Jesus ele fala assim, ó, alguns comeram o maná e morreram, mas quem, né, comer do pão da vida, do Senhor do sábado, do Senhor do Shabá, esse pão da vida que desceu do céu, né? O pão vivo que desceu do céu, todo aquele que comer, ele vai viver eternamente. Então, o pão da vida, ele não se assimila a essa figura tipológica. Jesus ele usou o maná físico para simbolizar o pão da vida, né? O maná físico que caiu, mesmo que seja um milagre, ele não produzia eternidade. Eu vejo que tem pessoas que às vezes elas se agarram só no milagre, se agarram só na experiência, em alguma experiência que ela passou, num favor, mas não tem realmente um relacionamento com Yeshua. Yeshua é o único meio da satisfação espiritual nossa, a completude espiritual, a shalom nossa, né? E também o único meio para a vida eterna. Nós precisamos compreender isso, né? Você que me ouve, você que não entregou a sua vida ainda ao Senhor Jesus, né? Eu quero te dizer uma coisa, Ele está te esperando nesse tempo. E Ele está te esperando para suprir você como o pão da vida, o pão da eternidade. O pão que vai fazer com que você saia de um ciclo vicioso que você tem, de prisões na sua vida, de cativeiro na sua vida, e entre, né, nessa dimensão que nós estamos aqui do Senhor do Sábado, que é um ciclo virtuoso, cheio de virtude, poder. Depois que nós realmente entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós sabemos de uma coisa, né? O Senhor nos chama para uma vida de intimidade relacional com Ele todos os dias, experiências novas todos os dias, comida fresca do céu
todos os dias, e que você tenha isso na sua vida, em o poder do nome de Yeshua. Eu quero orar agora pelo estado ali do Rio Grande do Sul, quero colocar a vida das pessoas que estão ali, Pai. Nós chegamos diante de Ti sob o nome de Yeshua, o nome que é acima de todos os nomes, pelo poder do sangue derramado, pelo poder da ressurreição, o qual também Tu nos faz ressurretos, Jesus. E que o nosso clamor chegue diante de Ti. Tu és um Pai compassivo, misericordioso, bondoso, benigno, é doador da vida, do amor. E eu quero orar ali, Pai, por aquele povo que está chorando nesse tempo ali no Rio Grande do Sul. Eu quero orar pelas crianças, Pai, que estão órfãs ali naquele momento, pelos pais que estão em luto, pelos cônjuges que estão em luto, Pai, pelas famílias que estão em desespero, Pai, por tudo aquilo que elas construíram e elas estão vendo destruída nesse tempo, pelos entes queridos que elas não encontram, Senhor, pela devastação que é a imagem marcada na mente dela, Pai. Pai, muitos ali eu sei que estão esmorecendo na sua fé pela falta de perspectiva, de esperança. E eu oro, Pai, socorre esse povo, Pai, socorre esse estado nesse tempo, Pai. Não deixe, Pai, que a Tua igreja não interceda nesse tempo, não permita isso, sacode a Tua igreja, Senhor, nesse tempo, para ser uma igreja intercessora, Pai. Eu declaro a Tua palavra que diz que quando os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as angústias. Eu quero declarar esses salmos de número 34 para que esse decreto profético ele ecoe, Pai, naquele lugar ali, Senhor. Que os corações ali eles sintam a Tua compaixão, Jesus. O Espírito Santo conforte as vidas ali, cure aqueles que estão feridos, doentes, enlutados, Senhor, perdidos, Senhor, sem rumo nesse instante. Fortalece, Pai, aqueles trabalhadores que estão ajudando ali, vindo de outros estados, de outras cidades, Pai. Aqueles apoios humanitários que tem ali, Senhor, os médicos, guarda essas pessoas, Pai, nesse tempo ali. Que a Tua misericórdia, a Tua compaixão, Senhor, se manifeste poderosamente sobre aquele lugar. Pai, nesses momentos que nós vemos realmente o vapor que é a nossa vida, Pai, e também a firmeza, Senhor, das coisas que muitas vezes nós estamos firmados. E nós sabemos, Pai, que em tempos de dificuldade, Senhor, nós passamos a enxergar que as coisas não são tão firmes e sólidas como nós pensamos, mas a nossa fé, Pai, ela precisa estar fundamentada em Ti, Senhor, que é uma firmeza inabalável, Senhor, que as pessoas que ouvem nesse momento, eles possam estar sendo instrumentos Teus, Senhor, nesse tempo de apoio espiritual, de apoio para as pessoas que estão ali, Senhor, em nome de Jesus, em o poder do nome de Jesus. Pai, ajuda na reconstrução daquele estado ali, Senhor. Ajuda, Pai. Tu não esquece dos Teus, Senhor. Tu não esquece de nós, Tu não esquece daquele povo que está ali. Eu creio nisso. E hoje há muitas pessoas, Senhor, familiares que estão com medo, que estão traumatizadas, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, aquilo que está em Isaías 53, que Tu levou sobre si, as nossas dores também, as nossas dores internas também, Senhor. E que aquele povo seja sarado nesse tempo por Ti, Senhor. Que seja guardado por Ti, em o nome de Yeshua. Amém.